Os oceanos possuem uma variedade de fauna e flora, mas ainda existem mistérios nas regiões mais remotas. Por isso, convido você a conhecer o The Deep, uma viagem pelo mar aberto. Episódio de hoje: Ilhas Oceânicas. Temos descoberto diversos lugares nos oceanos durante esse nosso estudo, mas ainda falta falar de um dos locais mais paradisíacos do mundo, as ilhas. Mas o que são ilhas? Você sabe? As ilhas são áreas de terras com dimensão menor que os continentes, totalmente cercadas por água. Podem ocorrer em oceanos, mares, lagos ou rios. Um grupo de ilhas forma um arquipélago. Legal, né? As ilhas oceânicas possuem a plataforma continental distinta do continente. Tem sua origem geológica a partir do fundo oceânico. Algumas têm origem vulcânicas. E aí, consegue imaginar? A lava do vulcão se condensa, formando uma porção de terras em meio ao oceano. Daí, nasce uma ilha. Outro tipo são as ilhas coralígenas, que são formadas pelo acúmulo de corais. As ilhas oceânicas apresentam uma biodiversidade menor que encontradas no território continental. Mas nem por isso se torna menos importante, viu? Talvez ao contrário, pois essas ilhas já foram e ainda são laboratórios para muitos cientistas, como por exemplo o tão famoso Charles Darwin e Alfred Wallace, que contribuíram muito para a teoria da seleção natural. Você acha que existe alguma diferença entre atóis e ilhas oceânicas? Vamos descobrir juntos? Então, as ilhas também acabam desenvolvendo um ecossistema novo chamado atol, descoberto por Charles Darwin em uma viagem pelo Oceano Pacífico. Os atóis são formações coralíneas circulares no meio do oceano. A lavadura do vulcão adormecido, que permanece submersa nas águas, se torna o lar para diversos animais, como corais, por exemplo. A partir do momento em que os corais crescem, eles formam um recife de franja na beira da praia e vão se desenvolvendo mais. A ilha começa a afundar. Os corais então começam a crescer verticalmente. Entre o recife e a terra firme forma uma laguna e o recife forma uma barreira. Os anos se passam e o vulcão está submerso, mas os corais não. No momento em que eles chegam acima da superfície da água, eles morrem e seus esqueletos se tornam areia. Agora os restos dos corais envolvem a laguna e se tornam um atol. Fala sério. Muito legal, né, gente? Quem nunca se imaginou numa ilha paradisíaca, hein? Sabia que aqui no Brasil existem ilhas incríveis como essa que você acabou de imaginar? Pois é, elas estão localizadas entre 250 a 1.100 quilômetros de distância da costa. Vamos conhecer? Primeiro, Atol das Rocas. Fica a cerca de 24 horas de navegação de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele se preserva ao redor de uma laguna no anel de recifes, que o separa das águas agitadas do Atlântico. Segundo, Arquipélago de Fernando de Noronha. Pertence ao estado brasileiro de Pernambuco. É formado por 21 ilhas numa extensão de 26 quilômetros quadrados, tendo uma principal, a maior de todas também chamada de Fernando de Noronha, como única ilha habitada. As demais estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo ser visitadas com licença oficial do IBAMA. Agora que já conhecemos algumas ilhas brasileiras, que tal a gente dar uma volta pelo mundo? Com vocês, a ilha mais queridinha no mundo dos famosos. Ilhas Maldivas. As Maldivas são uma nação tropical no Oceano Índico, composta por 26 atóis em formato de anéis, que são formados por mais de 1.000 ilhas de corais. Muito conhecida pelas suas praias, lagoas azuis e pelos extensos recifes. Ilha de Galápagos. Tem sua origem vulcânica e fica a cerca de 1.000 quilômetros da costa equatoriana, no Oceano Pacífico. São 13 ilhas, 6 ilhas menores e dezenas de outras ilhotas importantíssimas para o entendimento da evolução das espécies.
Isso porque em 1835, um naturalista chamado Charles Darwin percebeu que entre duas ilhas de menos de 20 quilômetros de distância tinha as espécies de plantas, cágados e pássaros diferentes. O mundo descobriu então um belo arquipélago. Com pouco mais de 8.000 quilômetros quadrados de área, esta é uma das regiões com fauna marinha mais diversa do mundo, abrigando algumas espécies que você não encontra em lugar nenhum, como os tendilhões de Darwin, as tartarugas gigantes, as iguanas terrestres e marinhas, os lagartos de lava e o pinguim de Galápagos. Desde a visita de Charles Darwin, a ilha de Galápagos tem sido o principal laboratório vivo de biologia do mundo. Bom, a gente já viu bastante coisa, né? Mas ainda falta uma parte muito importante. Alguém sabe o que pode ser? Quase acertou, hein? Estamos falando da biodiversidade das ilhas oceânicas e parte do que ela engloba. Com tudo que foi dito e visto, podemos perceber que esse tipo de ecossistema tem inúmeras particularidades e, tratando-se da fauna e flora, não poderia ser diferente. As ilhas oceânicas são ecossistemas característicos apresentando elevada produtividade, alta biodiversidade em relação às espécies raras e baixa em relação às espécies continentais, sendo ainda considerados prioritários para a conservação e uso sustentável. Dessa forma, elas são vistas como áreas críticas para a preservação, porque possuem inúmeras espécies que não existem em nenhum outro lugar. Estas espécies, chamadas de endêmicas, são mais vulneráveis em relação às dos continentes. Isso porque têm espaço geográfico restrito e único, e interações específicas com o ambiente biótico vivo e abiótico não vivo. Todos esses fatores podem ser prejudiciais, resultando no baixo índice de variabilidade genética, de forma que os grupos de organismos acabam sendo geneticamente mais parecidos entre si, algo que pode ser prejudicial à biodiversidade. O que queremos dizer é que estes animais e plantas, por estarem isolados, tendem a se reproduzir com seus parentes, aumentando as chances de que seus descendentes nasçam mortos, morram após o nascimento devido a alguma deficiência ou que tenham uma vida com mais obstáculos. Além disso, temos a ocorrência de espécies invasoras, que são aquelas trazidas de fora da ilha proposital ou acidentalmente. Há quem pense que elas podem ser benéficas, afinal, quanto mais melhor, né? Nem sempre. Quando uma espécie chega a um habitat que não seja com o seu de origem, ela acaba se tornando uma praga. A ausência de predadores ou competidores em potencial e condições ambientais propícias à sua multiplicação formam um conjunto de tudo que elas precisam. Nesse caso, as espécies exóticas podem representar a principal causa de extinções nesses locais. Mas calma, que nem tudo está perdido. Apesar dessas limitações, o que nos conforta é saber que existem vários projetos de conservação nesses locais que elaboram meios de mitigar esse quadro. Assim, espécies como as árvores baobás e os lêmures de Madagascar, os corais cérebros únicos de abrolhos, os atobás de pés azuis das Ilhas de Galápagos e a lagartixa mabuia endêmica de Noronha têm suas chances de sobrevivência aumentadas. Ufa! Já pensou perder todas essas belezas? Esta foi uma breve explanação sobre as ilhas oceânicas. Esperamos que tenham gostado. Qual foi sua parte preferida? Deixe nos comentários e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Tchau!